Antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de dar um recadinho para você que quer criar e hospedar seu próprio podcast. Você já ouviu falar do Anchor? Não, é a maneira mais fácil e rápida de você criar seu podcast. Não acredita? Então ouve aí. Primeiro, o Anchor é gratuito. Segundo, ele disponibiliza diversas ferramentas para você gravar, editar e personalizar ainda mais seus episódios, com músicas e efeitos sonoros, e tudo direto do seu smartphone ou computador. Além do mais, o Anchor distribui seu podcast automaticamente para diversas plataformas, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, entre outros. E tem mais, você pode ganhar dinheiro com seu podcast. É isso mesmo, o Anchor, ele faz a ligação entre o seu podcast e os patrocinadores. E você nem precisa ter um público tão grande assim para começar a faturar. Para você ter uma noção, os primeiros patrocínios são direto do Anchor. Então não perca mais tempo. Venha já criar seu podcast com o Anchor. Baixe agora mesmo o aplicativo ou acesse o site anchor.fm. Anchor, a maneira mais fácil de fazer um podcast. E agora, vamos para o episódio. Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Startcast, a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. Compondo aqui a nossa bancada, que é a maior bancada virtual, do meu lado direito, falando também do Japão, Renin. Yo, taraima, Renin desu. Fala aí, galera, como é que vocês estão? E aí, Cunha, tranquilo, cara? Tranquilão. Do lado esquerdo, falando do interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, galera. Tudo certo? E os nossos convidados de hoje, falando de Kani Gifu, o fenômeno do Facebook na comunidade brasileira aqui do Japão, com uns vídeos muito interessantes que muita gente se identifica. O Eu Tô no Taiso, e também fez sucesso com o show Shigoto Não É Brincadeira. Diego Castro. Fala aí, galera, beleza? Tudo bem? Direto aqui de Cane, esse lugar maravilhoso formado por arrozal e velho. É isso aí. O nosso segundo convidado, ele veio do Rio de Janeiro e hoje mora em Lisboa, Portugal. E ele que tem como objetivo ser o maior comediante de Portugal. E já está no caminho certo, porque ele tem 2 metros de altura. Camilo Pena. E aí, galera, bom dia pra mim, boa noite pra vocês. Não sei que hora vocês estão vendo isso, mas obrigado aí pelo convite, muito honrado. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô, Neuza. Ohayou, galera! No papo de hoje, vamos falar um pouco sobre como é ser comediante brasileiro fora do Brasil. Quais são as suas dificuldades, as facilidades de fazer rir no exterior. Mas antes, Renin, você pode falar pra gente como os ouvintes podem entrar em contato com o Press Startcast? Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou pelo nosso mural no nosso site pressstartcast.com.br, e acessem nossas redes sociais. E Andrei, diz aí quais são as nossas redes sociais? Claro, Will. Para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca tanto no Instagram quanto no Facebook por Press Startcast. E no Twitter é só digitar lá @cast_press. Recadinhos dados. Neuza, por favor. Mas antes, Renin, a gente tem uma novidade aí. Você não quer falar pro pessoal aqui do Press Startcast? Opa, então, cara, a partir desse podcast aqui, a gente vai estar sendo editado pelo Atelas, cara. Farofa. Fala aí, Farofa, como é que você tá, cara? Aê, tô aqui, galera. Farofinha, som de fogos, som de aplausos. Tira tudo que tiver no HD aí de barulho aí legal pra colocar nesse momento. Aí, valeu, pessoal. Obrigado pelo convite pra trabalhar com vocês no podcast. Cara, puta, Press Start, legal pra caramba. Vamos dar alguma risada. Agora a qualidade vai tá pro, hein? Pô, obrigado. Vai ter uma qualidade aí, mas agora dizer que vai ficar pelo amor de Deus, olha. Vamos baixar a expectativa aí, mas vamos lá, vambora. Ei, Farofinha, seja bem-vindo. Ô, Neuza, querida, tudo bem, meu amor? Obrigado. Quero te fazer uma pergunta. Manda. Sua opinião sobre crustáceos, especialmente Siri. Ó, bem pergunta. com essa rivalidade aí com a Siri. Senti a maldade na pergunta aí. Eu já notei que tem um negócio aí, mas então, pra alegria da Neuza, pra ela ficar tranquila, descansada, eu já digo de antemão, eu sou alérgico a crustáceos.
Então eu não gosto de Siri, não gosto desses bichos, não. Então fica tranquila. エボン、アショーケセレモスボンスアミゴス。 Aí, maravilha, Neuza, valeu. Então, ó, starteiros, a partir de agora, edição da Atelas com o Farofinha. Valeu. É isso aí, galera. Então, apresentações feitas, bora pro episódio. Neuza, puxa a vinheta. レイシャコミゴテフェ。 Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Cara, como é que vocês entraram nessa vida de comédia aí, de comediante, cara? Conta aí pra gente. Então, como é que eu entrei pra comédia? Eu, desde moleque, como sempre, imagino que a maioria de nós, a gente sempre foi muito brincalhão, sempre gostou de brincar com os outros e tal. Mas, meus amigos me zoavam muito que eu era sem graça. Então, eu ficava com aquela coisa, eu sou sem graça pra caralho, então não vou tentar arriscar esse mundo. Isso era adolescente, eu via já, tipo, Seinfeld, aquelas sitcoms da época, e sempre me identificava com aquele finalzinho onde o Seinfeld fazia aqueles pedaços do stand-up dele. Eu falava, porra, cara, isso aqui é maneiríssimo. E eu gostava muito de uma série que tinha também na época, que era o Whose Line Is It Anyway? Que tem o Drew Carey, o Colin Mockery. É improviso, né? Improvisação, mas também é muito divertido na parte de comédia. E aí o que aconteceu? Passou a ser a minha vida e tal. Eu cheguei aqui em Portugal. Eu não fazia comédia no Brasil, eu fiz comédia só aqui, comecei aqui. Foi até engraçado, porque quando eu fui pro Brasil fazer comédia foi muito diferente a sensação de fazer comédia em casa, né? E eu cheguei aqui e passei por umas coisas muito ruins na vida e entrei numa fase assim meio depressiva e falei assim, não, cara, tem que mudar minha vida, tem que fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa que eu tenha muita vontade de fazer que eu não fiz. E aí, vendo uma peça de um youtuber aí da vida, que eu não vou mencionar o nome pra não ter problemas de acreditar as coisas aí, ele tava fazendo umas piadinhas e tal, eu olhei assim pra cara dele, assim, durante o vídeo e falei assim, ah não, cara, melhor do que isso eu consigo fazer. E aí eu decidi correr atrás dessa história de fazer stand-up. Eu entrei em contato com o pessoal aqui, tava meio que num hiato de inverno aqui, que às vezes no inverno a galera não faz as apresentações. Uhum. E aí, mano, eu encontrei uma pessoa, que foi a Catarina Matos, que não sei se vocês conhecem, mas ela também já atuou no Brasil, portuguesa aí, que atuou aí, e ela me deu o meu primeiro palco. Me passou alguns livros pra eu ler, e foi aí que eu entrei, mano. Pô, que louco, cara. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Tipo assim, a primeira vez eu escrevi um texto, ela me deu um help com o texto, né? Eu escrevi o texto e ela, cara, isso aí não é texto de stand-up. Aí, sabe, tipo, ela deu um tapão na minha cara, mas foi um tapão na minha cara que me acordou pra vida. Ela falou, tu não leu os livros que eu te passei, né? Eu, porra, não. Aí, li os livros, que foi a Bíblia da Comédia não sei se foi Comedy Bible, mas é o da Julie Carter. E esse foi o único que eu li na época. E, nossa, depois que eu li, deu pra dar o mesmo texto, eu dei uma melhorada nele e foi o texto que eu tenho gravado, minha primeira apresentação. Tá no meu canal do YouTube, tá uma bosta. Tá engraçado, cara, eu assisti, eu curti. Então, pro primeiro texto de stand-up, eu achei que ficou show. Mas se você olhar os meus últimos textos, porque tem muito vídeo que eu não publico mais, entendeu? Eu deixo escondido. Saquei. É só pra mim ou pra eu mandar pra alguns amigos. Mas teve uma apresentação que eu fiz em São Paulo, né, no Brasil, lá Pelo Avesso. Tem esse vídeo que eu tirei, que ele tá muito melhor. E, tipo assim, eu não uso nenhuma das piadas que eu usei no primeiro texto. Tirando essa da minha apresentação, que eu gosto muito dela, e eu tô pensando em voltar a usar, que é aquela do Ricardo Araújo Pereira. Porque o Ricardo Araújo Pereira, ele é um dos maiores comediantes de Portugal em termos de público, né, de pessoas conhecê-lo e gostarem dele. E ele também tem 1,95 ou 1,94, sei lá. E aí a piadinha é aquela, né? Eu sou um cara muito ambicioso, eu quero ser o maior comediante de Portugal, o que eu acho que vai ser muito fácil, porque o Ricardo Araújo Pereira bate aqui em mim e aí aponta com a mão, assim, os olhos, né? Cara, pra mim, entrar no palco com essa primeira piada e a galera rir, e riem mesmo, você sente, essa piada dá certo até hoje, nossa, foi tipo um adrenaline rush, assim, absurdo, entendeu?
Pô, que louco, cara. Você teve um direcionamento legal também, né? A Catarina me ajudou muito no início. Hoje em dia, eu tenho amigos que, assim, o que acontece? Eu não sei como é que a galera costuma, sabe, trabalhar os textos e tal. Eu sempre converso com os meus colegas comediantes. Eu olho, porra, tô com essa piada aqui, tô pensando em fazer de tal jeito. Aí a pessoa escuta, aí fala, porra, tu podia mudar não sei o que aqui, mudar não sei o que ali. Porque às vezes a pessoa, eu não sei como é que é. Eu já vi que tem lá, alguns lugares tem muita competição entre comediantes. Isso é um outro assunto que a gente pode debater numa parte mais complexa, comprida aí do papo. Uhum. Mas, cara, eu, por exemplo, eu converso muito com o Jansen Serra. Ele me deu algumas dicas, tanto que quando eu fui no Brasil, eu abri um show dele, foi muito legal. Louco, cara. E, cara, então, tipo, eu fiz um curso agora do Fábio Lins, então, tipo, a gente vai tentando se aperfeiçoar na comédia. Uhum. Agora a gente tá sem, quer dizer, eu pelo menos tô com cagaço de voltar pra me apresentar, então eu tô, tipo, desde março sem me apresentar, então. E a comédia é muito essa história de se você não se apresenta com uma certa frequência, você meio que perde um pouco o ritmo. Aham. Então, mas é isso. Foi assim que eu entrei pra comédia. Esse aí que você comentou, né? Você achar que o seu primeiro show foi ruim. Mas eu acho que isso aí é geral, né? Porque, assim, a gente aqui mesmo, quando fez o primeiro programa, apesar de, pra mim, ter sido legal por ser uma libertação, e eu sempre comento isso daí, né? Mas eu também, assim, achei que foi ruim. E da mesma forma que você tava falando, a gente vai entrando em contato com um, entrando com o outro. O primeiro feedback que a gente teve, em questão de conteúdo, foi legal, mas pra mim, né, a pessoa falou, você tem que entrar num ritmo um pouquinho diferente, e assim, assado, mas é bem válido essa questão desses toques que a pessoa tá dando pra gente, né? E você, Diego, como que foi a sua introdução à comédia? Meu começo na comédia, ele é muito maluco, assim, porque desde a adolescência eu sempre gostei muito de escrever, então eu sempre buscava escrever meus textos de uma forma para levar eles pro humor. Cara, eu tinha uns hábitos, assim, de velho desde a infância, entende? Desde criança, eu tinha o hábito de todo domingo pegar o jornal e ler o jornal inteiro. Só que o que eu mais gostava era, tipo, de colunas que tinham um puxadinho, assim, pro humor. Eu sempre gostei muito disso. E eu trazia isso pros meus textos, sempre trouxe. Inclusive, quando eu fiz o vestibular, eu fui fazer a redação do vestibular e eu fiz um texto que era engraçado. E eu pensei, eu vou reprovar nessa merda, porque, né, fui longe demais. E acabei passando. E então, eu entrei na faculdade e quando eu tava no segundo ano da faculdade, eu comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular. Então, eu utilizava muito de piada durante a aula para manter a atenção, né? Mas isso usando técnica mesmo de didática de sala de aula. Não sei se já ouviu que tem estudos que apontam que o nosso cérebro ele fica atento no máximo aí períodos de 15 minutos, então você tem que ter quebras, né? Então numa aula ali de 45 minutos eu tinha 3 quebras, então quando eu preparava as aulas eu já colocava essas quebras com piadas, então eu ia fazendo isso, só que eu nem sabia o que eu tava fazendo naquele momento tinha um nome, que era stand-up, não fazia ideia disso, só que paralelo a isso vinha surgindo o CQC e toda aquela galera começou a explodir, né? Na TV, no YouTube, e eu lembro que alguns amigos um dia a gente tava numa república e eles me mostraram o vídeo do Rafinha e eu falei, pô, mas isso é o que eu faço na sala, né, cara? Falei, pô, legal, mas meio que, né, caguei pra aquilo e continuei minha vida. O meu objetivo era ser professor, então continuei focado no que eu tava fazendo. Depois de um tempo, um aluno chegou e ficou, tipo, falando no meu pé, professor, tinha que fazer stand-up. Louco. E na época, a minha esposa também ficou falando, porque você não tenta, vai fazer. Eu peguei e falei, quer saber? Vou tentar escrever, né? Daí eu tinha me programado pra começar a escrever meu primeiro texto num domingo. No sábado à noite, roubaram a minha casa e levaram tudo que eu tinha, inclusive o computador, onde eu estava pensando em escrever o meu primeiro texto. Então naquele momento que eu já não tinha mais nada, pra você ter uma ideia, roubaram minha casa com o meu salário que eu tinha recebido. Eu não tinha nada, eu tava muito na merda. Eu falei, pronto, agora eu vou transformar tudo isso em piada, né? E eu tava lendo o livro da Judy Carter, até que o Camilo falou, que é fantástico. E ali eu escrevi o primeiro texto, entrei em contato com uma galera pra pedir pra fazer o open mic, né? Que é as primeiras vezes ali, as primeiras oportunidades. E eu fui pra Curitiba, né? Nessa época eu tava morando numa cidade próxima a Curitiba, eu fui lá e fiz a minha primeira apresentação. Isso foi no dia 18 de dezembro de 2010. E aquilo foi um momento incrível. Porque eu tava acostumado já estar no tablado, ver povo, mas não pra contar piada, pra pessoas que estavam pagando por aquilo, sabe? É quase que você sobe no palco meio com uma... Gente, eu paguei, tipo, me façam rir, entende? Você sobe com uma obrigação ali. Só que, claro, que era a minha primeira vez, eu não tinha esse peso que os outros caras que eram profissionais estavam lá. Mas
Quando eu subi no palco, eu fiz a primeira piada, e a primeira piada eu falava que eu tava voltando a morar em Curitiba, porque eu tinha passado no processo seletivo de uma grande empresa de finanças, e daí eu falava que ficava na Avenida 7 de Setembro, e na Avenida 7 de Setembro, em Curitiba, tem a maior igreja universal do Paraná. E eu falava assim, eu vou ser pastor júnior na Igreja Universal. E a galera explodiu de dar risada e aplaudiu, e aquilo foi, eu falei, meu, é isso. Encontrei. E a minha primeira vez ali no palco foi muito boa. Foi um negócio impressionante. Eu tava tão nervoso, pra ter ideia, que a primeira mesa era encostada no palco. No meio da minha apresentação, eu tava com os 2 pés em cima da mesa do cliente. Quando eu vi o cara dando risada no meio de uma parte que nem era, eu não tinha chegado ainda no punchline. Eu olhei, o cara tava dando risada, eu olhei pra baixo, eu tava com os 2 pés em cima da mesa dele. Eu só pedi desculpa e voltei pro palco. Mas foi muito bom. E a partir dali eu falei, não, é isso aqui e eu vou começar a me dedicar. Passei uns 6 meses estudando muito pesado. Daí comecei a fazer open mic direto. Fiquei 1 ano só fazendo open mic, fazendo um monte de show, abrindo show dos caras, conversando com muita gente. Daí quando eu tava com 1 ano e meio já de comédia, foi quando eu lancei meu primeiro show com alguns amigos. Daí a gente começou e daí a partir daí eu não parei mais. Que louco, cara. E você trouxe esses shows aqui pro Japão agora, no caso, né? Tá fazendo muito stand-up por aqui, cara? Então, eu vim pro Japão, assim, a princípio eu vim pra cá porque eu queria conhecer aqui. Eu não vim com aquela ideia de, vou lá, vou ganhar uma grana e vou vazar. Não, a minha ideia a princípio era, quero ir lá, quero ver um lugar completamente diferente, porque eu tenho certeza que isso vai abrir a minha mente de um jeito que quando eu voltar, não vai ter como, entende? Eu vou voltar diferente. Então eu já pensava aqui numa experiência, pra usar essa experiência como um trampolim pra minha volta pra comédia. Porra, legal. Só que quando eu cheguei aqui, a minha ideia era não fazer comédia. Era só analisar tudo aqui e tentar pegar o máximo, sabe, de informações aqui pra daí voltar e só fazer comédia no Brasil. Saquei. Só que assim, eu não conhecia a comunidade, eu não sabia como funcionava nem nada aqui. E eu cheguei aqui, quando eu tava com 2 meses, eu sofri um acidente bem grave na fábrica. E então eu fiquei 4 meses sem andar. E esses 4 meses, eu fiquei 2 meses que eu só ficava olhando pra janela do meu apartamento, pensando em formas de me matar. Olha que terrível, que cara. Isso, cara? Juro. Só que como eu não conseguia nem andar, não tinha nem como eu me matar. Isso era uma merda, porque eu não podia nem levantar da cadeira. Fiquei 2 meses, foram muito terríveis. E no final desses 4 meses, um belo dia eu vi um vídeo e eu falei, putz, eu vou fazer isso focado no Japão. E eu fiz o vídeo, rapidão, e eu postei e esse vídeo explodiu. Eu falei, nossa, acho que eu achei um lugar aqui. Daí já peguei, isso foi no domingo, na terça-feira eu já lancei o vídeo do Taisou, o vídeo do Taisou explodiu, na quinta-feira eu já lancei o vídeo do café, e foi tipo, bum, 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 um atrás do outro. Assim. Foi em uma semana, quando chegou no outro domingo, eu tinha um monte de mensagem de bar. E aí, você faz show? Você faz show? Porque os caras começaram a ver meus vídeos antigos de stand-up, começou um monte de gente. E isso estava muito perto do Golden Week. E eu ainda nem tava. E a galera falou, você faz show? Eu falei, eu faço. E começou a galera, vamos. No Golden Week, eu fiz 12 shows em 10 dias. Caramba, cara. Foi uma loucura, cara. Pra galera aí no Brasil ter uma noção do que é o Golden Week, é um feriadão que tem aqui no Japão de uma semana. Então, porra, o cara foi chamado pra fazer stand-up no maior feriado do Japão. Olha que louco. Eu conheci praticamente o Japão de ponta a ponta. Eu só não fui pra Tóquio. Mas assim, eu rodei nesses dias do Golden Week. Você não tem noção. Pra você ter uma ideia, teve 2 caras que ficaram responsáveis por me levar pros lugares pra eu não ter que dirigir. Porque o primeiro cara que me contratou falou assim, ó, você vai pra Izumo. São 13 horas de onde você tá. Ele falou, vai chegar um carro na porta da tua casa e vai te levar. Eu saí da fábrica às 5h25, eu tava dentro do carro dos caras. E eu viajei 13 horas, cheguei lá às 6 da manhã. E uma loucura, meio-dia eu já tava fazendo show. Legal. Qual que era o esquema desses caras aí? Eles são produtores brasileiros aí no Japão? Como que é o mercado aí? Então, esses caras, eles têm uma empresa aqui de telecomunicações, assim, de aluguel de casa, venda de casa, eles fazem um monte de coisa. E eles queriam que eu fosse lá fazer o show pra divulgar a empresa deles. Então, eles me contrataram pela empresa, e pela empresa deles eu fiz 4 shows. Então eu fui lá, fiz os shows e no final dos shows, né, eu fazia a propaganda da empresa deles. Então daí eu fiz show lá, daí eu voltei, daí eu fiz aqui toda a região, fiz Nagoya, daí eu fui pra Fukui, Hamamatsu, eu fui rodando. Assim, foram 10 dias muito intensos, show todos os dias, teve dias que eu fiz 3 shows, foi muito massa, assim. E ali deu um boom muito grande, assim, no meu trabalho. E daí a partir daí eu já fiquei com show fixo em Nagoya, tipo, toda semana. No começo ficou toda semana, depois passou pra uma vez por mês, porque daí, tipo, não tem muito comediante aqui, é difícil você ficar fazendo show sozinho.
né? Daí depois foram surgindo outras pessoas e daí a gente foi trazendo. Até que ficou hoje, só tem eu e o Eliel fazendo. Louco. Tinha o Thiago também, né? Mas ele voltou pro Brasil, né? O Thiago voltou, é isso. Só que daí o Thiago tava muito longe da gente, então não tinha como a gente também ficar indo pra Hamamate, também não tinha como ele ficar vindo pra cá, entende? Então ficou eu e o Eliel fazendo em Nagoya ali os shows, e daí a gente fazia todo mês. Mas todo mês era uma aventura, só coisas doidas. E, ô Camilo, em que estilo de comédia que você se enquadra, que você acha que você se enquadra? Aquele estilo mais autodepreciativo, estilo mais humor negro, cotidiano, ou aqueles mais contador de história, né? Eu ainda faço muito humor autodepreciativo, é normal, né? Porque é o humor mais fácil, porque nos cursos que eu fui fazendo, eu estudei um pouco, então aí as pessoas falavam, cara, o que é muito óbvio? O que você sobe no palco e tá na cara que as pessoas vão conseguir identificar de você? Tem duas coisas. Uma, eu sou muito alto, e outra, eu sou gordo. E, cara, ainda não estamos com o politicamente correto tão absurdamente, né, fiscal de cu aqui, sobre você não poder fazer piada sobre gordo e tal. E como eu sou gordo, meio que valida, né? Como dizia o... Em lugar de fala, né? Meu lugar. Eu vi algum comediante que agora, cara, é um famosão, e como eu falei, eu sou péssimo com nomes, em inglês que ele fala assim, cara, esse negócio de piada, se o negro faz piada do negro, tá tudo bem. Se o japonês faz piada do japonês, tá tudo bem. Se o gordo faz piada de gordo, tá tudo bem. Então, vamos lá, vamos começar a piada. 2 pedófilos entram no bar. Aí, cara... Boa. É muito bizarro. E, tipo assim, eu meio que, de certa forma, concordo com ele. Mas também sei que, tipo, não é você fazer uma piada que não ofenda ninguém, né? Uhum. Mas, por causa daquela questão toda de que todo mundo adora conversar, que é o limite do humor. E eu não aguento mais falar sobre isso. Mas, o que acontece? Eu faço um humor autodepreciativo contando história. Então, eu tenho uma piada que é uma situação que costumava acontecer comigo, que acabou evoluindo para uma situação, uma piada muito maior, que era o seguinte, cara, qualquer um, em qualquer lugar da vida que alguém peida, eu levo a culpa. Sempre, velho. E isso é verdade, porque, tipo assim, na escola era assim. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu, que acontece às vezes tô no elevador, e aí alguém peida, porque a pessoa sabe que ela não vai ser culpada. Então ela, tipo, peida na boa, e aí a culpa é minha. E, mano, aí a partir dessa piadinha, eu desenvolvi um beat todo sobre gordo no elevador. E a pessoa olha pra mim e tipo, porra, caralho, esse cara é grande, gordo, pesado, essa merda desse elevador vai cair. E aí... Tipo, é um humor autodepreciativo, porque eu tô me sacaneando, eu sou gordo, mas ao mesmo tempo eu tô contando uma historinha, que é tipo, o cara entrou no elevador, aí ele olhou, aí fazia isso, não sei o quê, olhou a plaquinha do peso, fez uns cálculos, rezou, e aí eu acho que eu entro muito nessa parte do depreciativo. Mas quero evoluir pra não ficar me autodepreciando o tempo todo. Eu acho que a gente vai testando, tem umas piadas que eu gosto muito que não tem nada a ver com autodepreciação, que é um beat que eu tenho sobre um pombo. É muito bom. E eu acho engraçado como as pessoas lembram de coisas que você não fazia a menor ideia de que eram memoráveis. Então, quem viu esse beat meu do pombo, sempre que me via, cara, lembro da tua piada do pombo. Eu, porra, do pombo, sério, viu? Eu não achei que fosse pegar tanto. E pegou. E aí eu tô pensando nesse ano agora, quando eu começar a voltar, dar uma estendida nesse beat e ir melhorando aos poucos, né? Porque quem não faz comédia, não sei se aqui a galera que escuta o podcast é comediante e tal, mas é uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam, mas, cara, texto de stand-up, aquele que vai pro show, meu, aquilo ali é o supra-sumo daquilo que você começou, né? Tu vai testando toda a apresentação, aí tu muda uma vírgula, aí você muda uma palavra, e aí você muda não sei o quê. Então, tipo, os beats começam com uma piadinha, que foi a questão dessa do peido no elevador, e depois vira um negócio de, tipo, 5 minutos. E essa evolução é muito maneira. Você pegar uma coisa que você fez, tipo, não, é uma coisa da tua dor na tua vida, e você transforma isso em piada. E eu já reparei que, pelo menos com o Diego, comigo cara, a gente passa por umas merda aleatória na vida, e aí depois a gente faz graça disso, né? A gente transforma as desgraças da vida numa coisa engraçada. E essa visão que a gente acaba criando de meio que espectador da nossa própria vida é uma parada tão maneira, porque muda a nossa perspectiva da nossa própria vida, né? Então, tipo, uma coisa que
antes tu ia ficar, caralho, mano, isso aconteceu comigo, puta que pariu. Hoje você fala, caralho, mané, vou fazer piada. E aí você meio que leva a vida numa coisa mais leve, né? Pode escrever. Essa coisa do autodepreciativo aí, ela funciona muito para conectar com o público, né? E você falou aí de ser gordo, outro dia o pessoal me pôs o apelido de Thiago Abravanel, então... Mas aí eu percebo que, em geral, principalmente os comediantes que estão começando, que não tem uma imagem muito vista, associada, eles usam, né? Aquela Anna Gatsby, eu acho que é essa, uma australiana, ela fala muito disso, né? Mas é um tom até sério o stand-up dela que tem na Netflix. E aí vira até meio um puxão de orelha, assim, eu não vou mais me autodepreciar e tal. É legal, eu gostei, mas essa hora foge da comédia. Eu acho que a questão é toda essa, né? De você pôr o público pra rir contigo e não é tão uma coisa séria, assim, eu tô me autodepreciando e tal. É válido, é engraçado. Conforme você vai fazendo comédia, naturalmente você começa a nichar o teu trabalho, vai virando um trabalho de nicho. Quanto mais de nicho fica, mais o público já vai meio que comprado, então ele já vai pra rir como você, entende? Daí já não, às vezes não tem nem necessidade. É claro que você vai pegar um cara que tem 40 anos de carreira e ele vai lançar o especial novo dele, ele vai usar piadas se autodepreciando, porque é uma forma de mostrar assim, gente, eu não sou o fodão na sala, eu sou igual a vocês, entende? Ou eu sou pior que vocês. Eu tô no palco, eu tô, entende? Como o próprio Seinfeld fala, ele fala, quando você tá no palco, você tá numa posição de superioridade, entende? Só que você não precisa esfregar aquilo na cara. Você tem que fazer de uma forma que aquelas pessoas se conectem com você de um ponto que elas pensem que vocês estão iguais, que vocês estão rindo juntos. E daí, você vai sempre usar a piada depreciativa. Só que depois que você nicha teu trabalho, daí já era, entende? Aí você joga só pra tua torcida e é bom demais. Hein? Saquei. E dessa questão do palco e tal, é interessante do stand-up essa quebra da quarta parede, né? Que não existe no stand-up. O quanto mais quebrada tá essa parede, quanto menos ela existe, mais o público se conecta contigo e ri. Então, se você tá falando uma coisa que, tipo, te machuca por dentro, o público entende, ele sente que aquela piada não era pra rir, entendeu? Então, tipo, você meio que tá forçando a barra pra... não sei se já aconteceu isso com vocês, de repente você soltar uma piada que você mesmo não acreditava tanto, o público sente que você não acreditava tanto, e aí ninguém ri, aí você fica com aquela cara de bunda no palco, tipo, Aí você solta aqueles famosos, não deu certo essa, deixa eu riscar do caderninho, aí todo mundo ri, que é o lifesaver da comédia. E o mais legal é isso, dessa quebra da quarta parede, porque a galera vai às vezes no teatro e tá acostumada com aquela coisa de, não, vou ver a peça aqui de boaça. Tem gente que entra no stand-up com cagaço de ficar na primeira fileira pra não ter interação com o comediante, entendeu? Então, tipo, isso é muito maneiro que humaniza, né? Tipo, tira aquela coisa de a figura que está no palco e passa a ser o brother que tá tomando cerveja comigo no bar contando a desgraça da vida dele. Saquei. É realmente, principalmente que muito de stand-up acontece em teatro mesmo, né? E, cara, eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que quando vai pra peça de teatro, assim, eu fico meio com o pé atrás de ficar na primeira fileira ali, né? Dá um certo medo de interagir. Mas stand-up, realmente, cara, você perde um pouquinho disso daí, né? Pelo menos os que eu assisti, assim, é tão... Você se sente próximo do comediante que tá conversando com você, né? Conversando com você não, ele tá falando pra todo mundo, mas é como se ele estivesse conversando com você, né? Pelo menos é assim que eu sinto, como espectador. Tem um cara chamado Russell Peters. Esse cara é muito, muito foda, cara. Na Netflix tem algumas coisas dele, acho que até deve ter ainda um documentário dele que tá em 4 partes, que é Russell Peters versus o Mundo, alguma coisa assim. E ele é um cara que improvisa em shows que são, meu Deus, você olha aquilo, é completamente improvável. Às vezes você imaginar um show pra rolar improviso da forma como ele faz, porque ele pega um estádio com 35 mil pessoas e ele consegue improvisar. Porque uma coisa é você improvisar num teatro pequenininho, que tá todo mundo focado. Outra coisa é você improvisar no bar, que tem diversos elementos ali, né? Tem o cara batendo suco, tem derrubando alguma coisa, tem milhares de coisas. E outra coisa é você improvisar com 35 mil pessoas e você conseguir fazer todas aquelas pessoas se conectarem no mesmo feeling. Isso é muito difícil. E isso é uma coisa que eu indico. Assistam Russell Peters, esse cara improvisando é absurdamente incrível. Press Starcast. E queria emendar uma pergunta aí pra vocês, né? Usando esse exemplo aí que você deu, Diego, qual que é o tipo de público que você acha mais difícil pra comédia?
Poxa, olha, eu já peguei públicos bem difíceis mesmo. Só que depois de um tempo de carreira, eu comecei a entender que, na grande maioria das vezes, o problema não é o público, entende? É que você não conseguiu criar uma conexão com eles. E assim, eu já fiz show pra criancinha e já fiz show dentro da penitenciária, com 20 presos e 15 agentes penitenciários armados, cara. Uma loucura fazer um show assim. Você pode falar assim, não, aquele público era muito difícil. Mas, sabe, rolou uma conexão. Eu fiz 4 eventos dentro da penitenciária, tudo muito tenso, assim. Mas eu acho que hoje, assim, o público, às vezes, você não se conecta e não gera essa conexão e daí acaba se tornando difícil. É claro que daí você também... vamos jogar assim, tem públicos difíceis, assim, de uma forma geral? Tem, né, cara? Quando você vai e pega um público completamente cru, alguém que não faz ideia o que é stand-up, isso é uma coisa difícil. Quando é um público que tá lá pra rir, que já conhece, por exemplo, você pega um bar de comédia no Brasil, lá o Comedians, você vai fazer show no Comedians, você fala, boa noite, as pessoas estão dando risada, hein? Agora, quando você vai no interior de Santa Catarina fazer um show e chega lá e pergunta, quem aí já foi no show de stand-up? Tipo, 2 pessoas levantam a mão, você já sabe que você vai perder 15 minutos ali só construindo na mente das pessoas o que é stand-up para depois o show rolar. Aí, em Portugal, Camilo, como que é o cenário da comédia? Eu não faço a menor ideia como é, mas como é que é? Tá, tipo, bem difundido, assim, no país num todo, ou tem cidades que você chega e as pessoas não fazem ideia, assim como é no Brasil? Então, cara, aqui em Portugal aconteceu o seguinte, a gente teve que uma primeira onda, na época eu ainda não estava morando aqui, que teve uma galera que veio e começou a fazer, aí tipo, começou a difundir o stand-up mais nas cidades principais, tipo Lisboa e Porto, e em algumas cidades periféricas que eu não vou saber te precisar agora quais são. Mas isso aí acabou que meio que morreu, e aí agora tá vindo meio que uma segunda onda com a galera nova, pessoal que tá começando, não tem quase ninguém assim de muita expressão nos bares e tal, tem os comediantes grandes aqui de Portugal. Mas, tipo assim, o cenário tá maneiro porque agora a gente meio que tá naquela fase que o Brasil tava há uns 10 anos atrás, entendeu? Começando a criar essa cultura do stand-up, começando aos bares procurar a galera pra fazer stand-up, entendeu? Então, tipo, tá começando a se criar essa coisa. Não tem, por exemplo, um bar, como você mesmo falou aí agora, o Comedians, entendeu? Você quer ver stand-up, você sabe onde você vai. Não, hoje você ainda tem que procurar. A gente tem alguns bares específicos que estão começando a repetir sempre os stand-ups e tal, mas não tem um lugar assim como... Cara, em São Paulo, tenho certeza que você fala assim, vou no Comedians hoje. Se ele não tiver fechado, você sabe que você vai ver um show de stand-up, você vai rir. Aqui você tem um pouco ainda que ainda não tá difundido para você ter uma casa de show só para isso. Mas estamos crescendo, a coisa está andando, a gente está tendo muito mais pessoas produzindo noites, a gente está tendo muito mais comediantes surgindo, muita gente boa, algumas pessoas que precisam trabalhar mais, mas é aquilo, né? A comédia é um músculo, né? O músculo da comédia é uma coisa que você trabalha. Você pode ser sem graça, escrever um texto, o texto ir numa merda numa apresentação, você voltar, estudar, escrever mais, melhorar, e aí o teu texto melhorar. E aqui tá começando a ter muita gente que tá treinando bastante e o público tá começando a entender essa coisa de ir assistir alguém. A gente ainda tem muita apresentação em bar. Teatro aqui não é tão comum ainda. Agora que, como veio o Covid e os bares ficaram fechados durante muito tempo e as pessoas começaram a ter que buscar alternativas, um dos produtores que a gente tem aqui começou a fazer num teatro as apresentações. E tá bem mais trabalhada as coisas. Então, eu acredito que, gente, aqui agora tá pegando o início da onda e se a gente mantiver a coisa funcionando como tá, a gente vai surfar bastante ainda nesse mundo do stand-up. O seu público é especificamente brasileiro ou português? Então, o que acontece? Como a maioria dos lugares aqui a gente faz para brasileiro e português. A maioria das vezes tem mais portugueses. Pô, que legal. Porque o que acontece? Quem fala que a gente fala a mesma língua tem um pezinho aí de verdade, mas tem um pezinho de completamente diferente. A gente consegue se comunicar, mas tem expressões que a gente tá acostumado a utilizar para fazer uma piada. Por exemplo, parada. Parada, tipo, se eu falar, aconteceu uma parada comigo, a pessoa, naquele 1 segundo em que ele, parada? O que é parada? Parada pra eles é aquela parada, né? O parade, né? A passeata, né? Então, às vezes, você fala umas palavras que você tem que saber trabalhar o teu dicionário ali para poder trabalhar. Por exemplo, eu tenho a piada daquela história do elevador, que eu falo que o freio daquele elevador virou funcionário do ano. Aqui não é freio, aqui é travão.
Então, quando eu falava freio do elevador, as pessoas, o que é freio do elevador? E não ria. Quando eu mudei para travão do elevador, nossa, as pessoas começaram a rir. Entende? Então tem essas nuances que a gente tem que tratar. Mas, por exemplo, o público português adora o jeito que a gente fala. Que legal, cara, não sabia disso não. É maneiríssimo, cara. Foi uma coisa que eu descobri conversando com alguns portugueses. Eles falavam, não, cara, vocês sobem no palco, só fala oi, a gente já tá rindo, porque o sotaque é a mesma coisa quando o português vai pro Brasil. Aham. Então, a Catarina, que ela foi pro Brasil, ela falava assim, o legal é que eu falava e as pessoas já começavam a rir por causa do meu sotaque. E aqui acontece a mesma coisa. Às vezes você tem um público só brasileiro, acontece. Sempre tem um ou dois portugueses, que a gente já teve uma noite de comédia brasileira, a gente tinha o Kaiser Rir e o Kaiser Rir BR, que era a noite em que eram só comediantes brasileiros. Mas o público era diversificado, porque o que acontece? Como o pessoal aqui, os brasileiros que vêm, em geral, às vezes estão trabalhando em coisas mais, não vou dizer subemprego, mas tem uma vida mais difícil, pagar 5, 6, 7, 10 euros para entrar num espetáculo de stand-up às vezes pesa. Saquei. Então, as noites que a gente fazia gratuitas, nossa, enchia de brasileiro. Então, as noites geralmente tinham um público muito misto, o que é muito maneiro, porque você consegue fazer uma piada que atinge os dois públicos. Por exemplo, a piada do Ricardo Araújo Pereira não funciona numa noite em que só vai brasileiro. Ninguém sabe quem é Ricardo Araújo Pereira, mas os portugueses sabem. Então, são essas pequenas adaptações que a gente acaba fazendo no texto, mediante o público que está na plateia. Então é um trabalho muito maneiro, cara, de se fazer. E pensar em piada e pensar assim, pô, será que essa piada faz sentido em português de Portugal? Tipo, pra eles, pinto não é que nem a gente pensa. Se eu falo, porra, o pinto grande, automaticamente o nosso cérebro da quinta série ri. Sempre. E é porque, por exemplo, essa que eu te falei da piada do pombo. Eu tenho a piada do pombo que é a notícia que foi um pombo foi vendido por tipo 1 milhão de euros, que era Armando, o pombo mais rápido do mundo, foi vendido por 5 milhões de reais. E aí eu falava, porra, mas essa matéria não ia dar muito certo, né, se fosse com outro tipo de ave. Aí, Armando, o pinto mais rápido do mundo, foi vendido por 5 milhões de reais. Não foi vendido. Ninguém quer pinto rápido. Entendeu? Tipo, isso não faz muito sentido no português de Portugal. Dá pra se entender se a pessoa sabe, mas aí tem aquele momento que a pessoa tem que raciocinar. O que é pinto? Saquei. Né? Fazer a conotação do pinto. Porra, tem expressões. Por exemplo, aqui a gente fala pra quem tá com gás, quem tá com vontade de fazer alguma coisa, essa pessoa tá com pica pra fazer aquilo. Então, é muito comum o brasileiro passar no mercado e rir. Teve uma propaganda até que ficou muito famosa, que rodou o Facebook geral, que era a sensação de estar cheio de pica. Já despertou a quinta série B do Renan aí. Sempre, cara. Pra mim, isso desperta muito fácil. Porque todo mundo passa por esse momento de quinta série. E aí pra eles, a pica, que a gente fala pica, pra eles é pila. E pila pra gente pode ser dinheiro. Sim, verdade. Então tem um amigo meu que faz uma piada que é, não sei o que, porra, botei 80 pila na mala e aí os portugueses riem, tipo, não, pega 20 pila, põe no bolso, põe no rabo, sei lá. Cara, é muito... Depois eu descubro a piada e falo com vocês. Pô, o cara aproveitou as diferenças pra fazer piada, então. Legal, cara. É muito legal isso, cara. Pegando o gancho aí, o Camilo e ouvintes do nosso querido Press Start, escutem o podcast Cusquices da Malta, ela fala bem sobre essas diferenças aí. Boa. E sobre a quinta série, eu há pouco tempo, acho que eu contei isso pra vocês, tinha um jogador na seleção pré-olímpica do Brasil que era Robson Bambu, o nome dele. Só que o bendito locutor não falava Robson Bambu, ele só falava Bambu. E aí, toda hora que tocava a bola pro Bambu, ele ativava a quinta série B dentro de mim. Eu tive que pôr no mudo, cara. Porque toda hora que ele falava Bambu, era piadinha da menina do Silvio Santos completando, né? Pode ser uma enfiada ali de bola. Putz, cara, e era toda hora a bola pro Bambu, cara, e eu por dentro lutando com a minha quinta série B. É difícil, não é fácil, não. Aproveitando isso aí que você tava falando, Camilo, que nem no Brasil eles fazem muitas piadas de português. E os portugueses aí, eles fazem muita piada de brasileiro? Cara, não tanto quanto a gente faz.
Não tanto quanto a gente faz. Inclusive, foi uma coisa que, quando eu cheguei aqui, pelas piadas que a gente ouvia, eu tava esperando uma coisa e não tem nada a ver, né? Não tem Manuel aqui, não tem. Os portugueses não usam bigode, sabe qual é? Então, tipo, é muito engraçado, porque eu achei que fosse ter meio que essa, tipo, rivalidade e tal, mas não. Bom, pelo menos nos meios que eu frequento, nunca senti muito isso. Tem, lógico, entre os comediantes, aquelas babaquices, tipo, não sei o que, volta pra tua terra, blá blá blá, vem aqui pra roubar os empregos dos pedreiros, não sei o que. Mas é muito zoeira e a gente leva tudo numa boa. E hoje em dia já não tem mais isso, eu não sei se vocês, pelo menos eu, quando eu cresci, né, a gente tinha muito mais piada de português do que a gente tem hoje. Acho que tem muito a ver com essa questão também da xenofobia e dos fiscais de cu alheio e tal. Sim. Mas, cara, não tem. Não que eu conheça, assim, tem sempre o estereótipo, né? Brasileiro é malandro, brasileiro é trambiqueiro e o caralho, mas, tipo, não. É o estereótipo, que nem a gente tem o estereótipo. Português é burro, português não fala engraçado, mas eles falam mesmo. Engraçado fala pra caralho. Nossa, até hoje, eu já tô aqui há 4 anos e de vez em quando eu rio do jeito que eles falam. Porque tem um vídeo até do Ricardo Araújo Pereira com o Gregório, que eles falam muito sobre essa história de as diferenças linguísticas de português de Portugal e português do Brasil. E é muito maneiro. Quem não viu, procura aí que tem no YouTube. O Ricardo escreve na Folha também, tem uma coluna boa lá. Eu acho que é o comediante de Portugal mais conhecido aqui no Brasil, apesar de muitos não conhecerem, né? A gente acaba conhecendo muita gente, né? Quando a gente entra pro mundo da comédia, que a gente não fazia a menor ideia de quem é. Então, tipo, nossa, se a gente pensa assim, porra, não, quem são os comediantes? É o Thiago Ventura, o pessoal do Quatro Amigos, não sei o que. Aí você vai ver, tem um mundo de gente fazendo comédia. E tem um mundo de gente boa fazendo comédia. Que às vezes ainda não teve aquele vídeo no YouTube que bombou, entendeu? Sim. E isso é muito bizarro, né? Às vezes você tem uma porra de um texto foda, mas a produção do vídeo que você faz, sei lá, deixa a desejar em um ponto, aí a galera não compra a ideia, né? Aí entra num outro mérito de publicidade pra fazer as coisas na internet e tal, blá blá blá, que é um meio super maneiro de se explorar, ainda mais agora na época da pandemia, todo mundo tendo que se reinventar. Foi muito verdade. Maneiro. Foi muito bom acompanhar isso. Tipo assim, a pandemia foi uma merda, é uma merda, tá sendo uma merda, mas pra muitas outras coisas você vê as pessoas se reinventando, é bem interessante, cara. Pra história isso vai mudar muita coisa ainda. E eu acho isso super interessante. Você vê os Quatro Amigos, por exemplo, eu tinha um show na minha cidade, e assim, todos eles fizeram show lá, foram de convidados. E teve uma época, assim, antes desse boom no Facebook, tava todo mundo nivelado, tava todo mundo na mesma pegada. Assim. Todo mundo tinha texto, tipo, num padrão muito parecido, e quando deu essa virada do Thiago investir tudo no Facebook e botar muita grana, né, em link patrocinado, foi uma virada incrível, né, cara? Porque pegou a comédia que tava num vazio ali, que ficou, tipo, tem os caras do CQC e não tem mais ninguém. E, porra, eles deram um gás violento, né, cara? Foi muito massa. E eles deram uma levantada num geral, assim. É claro que eles acabaram se destacando muito, mas acho que pra todo mundo deu muito bom. E agora, nesse momento novo, pós-corona, vamos ver como é que vai ser tudo isso, né? Já vi alguns amigos meus fazendo show com a galera no carro. Então, a expectativa, assim, eu tô louco pra voltar e ver como é que vai ficar as coisas aí no Brasil. Louco. E eu queria aproveitar também aí, Diego, só pra emendar a pergunta, igual o Camilo falou sobre essas adaptações que são feitas pra Portugal. E aqui pro Japão, que aqui acredito que o seu público é praticamente todo brasileiro, né? Sim. A grande maioria é de brasileiros, mas por conta dos vídeos que eu fiz e que estouraram aqui, meus vídeos, se você ver, eles praticamente eu não falo neles, né? Você pega o vídeo do Taiso, do Café, todos são vídeos que não tem nenhuma fala. E isso fez com que o meu vídeo se espalhasse entre os japoneses também. Isso é um negócio muito louco, cara. É, porque eu cheguei em Nagoya e japonês ia parar na rua pra tirar foto. Que louco, cara. Sério, cara. Um dia eu tava fazendo compra e o cara veio assim, cara, eu comprando fruta e o cara veio perguntar se podia tirar foto. E daí eu não conseguia me comunicar com ele, né? Daí foi meio bizarro. Eu tive que ligar pra um amigo, pro cara fazer tsuyaku e o cara queria uma foto comigo por causa do vídeo. Então é muito louco. Mas claro que esses caras não vão pro show, né? Quem vai pro show é os brasileiros. E assim, eu adaptei algumas coisas do meu texto do Brasil, mas eu procurei fazer um trabalho que
eu excluí praticamente tudo que eu usava no Brasil para poder reescrever um show focado para a comunidade brasileira. Então o show que eu fiz aqui, que é o Shigoto, não é brincadeira, o nome já é uma mistura, né, do português com o Nihongo. E dentro do show eu procuro misturar muito as situações daqui, sabe, com o que é muito específico da nossa comunidade. E daí, eu pego elementos da língua japonesa e coloco dentro do texto, mas são os elementos que a gente mais usa, né? Que é aquele que qualquer brasileiro que tá aqui, se o cara tiver aqui um mês, o cara já sabe o que é Daijobu, entende? Então você joga um Daijobu e a galera se caga de rir, a galera fala, isso aí eu sei, entende? O cara se reconhece ali, porque ele tá no palco, ele fala, eu também sei Daijobu, eu sei o que é, sabe? Eu sei o que é isso. Então eu dou uma usada assim no que a gente mais usa aqui pra tentar linkar as duas línguas e fazer piadas, porque daí dá um jogo de palavras legal que acaba funcionando muito bem. Eu acabei mostrando o seu vídeo lá para japoneses, né? Na fábrica que eu trabalho, eu mostrei esse do Taiso e aquele que eles gostaram bastante também, daquele que você faz a diferença do som. O som da água, o som da cerveja, que é isso mesmo que você falou, que você não diz uma palavra, mas toda a sua performance ali já diz tudo nessa parte do texto, né? É um texto sem palavras, digamos assim, né? Então, e esses dois textos, esses dois vídeos, os dois eu escrevi no formato mais clássico que tem de você escrever uma piada, entende? Que é você leva a linha de pensamento da pessoa para um sentido e você quebra o raciocínio. Tipo, é o básico de fazer uma piada, entende? E eu só peguei ali, escrevi o roteiro. O do Taiso eu escrevi no primeiro dia que eu fui pra fábrica. Eu cheguei na fábrica, vi as pessoas vendo Taiso, eu falei, isso é ridículo e é extremamente engraçado. Voltei pra casa, escrevi e ficou parado por meses. É que o Camilo não faz ideia do que é o Taiso, mas putz, não tem como. O Taiso é engraçado em qualquer situação. Eu também não, explica aí pra nós, pô. E zero ideia do que é a outra palavra que tu falou aí. O Daijobu? Então, o meu papel nesse podcast é ser contraponto. Eles sabem tudo do Japão aí, eu não sei nada. Aliás, todo mundo que tá aí tá no mundo todo e eu tô aqui no Brasil, né? Tá aí sofrendo. Então, eu sou o coitado aqui. Eu também não sei porra nenhuma, não. Tipo, a única coisa que eu sei do Japão é Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Jaspion, não, né? Dragon Ball, Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider. Se a gente for entrar nos 300 animes aí que a gente vê. Né? Assim, pra dar uma referência pra galera, então, das palavras aí que a gente usou. Tsuyako é tradutor. No caso, são os funcionários que o pessoal pega pra traduzir pra português o que o pessoal tá falando em japonês nas fábricas e tal, né? Daijobu é tudo bem. Taiso é tipo um exercício matinal que a galera faz antes de começar o trabalho. É tipo um aquecimento, sabe? Mas tem os movimentos específicos, é quase uma dancinha, cara. Ginástica laboral. Tem um nome em português, eu nem sabia. Tá tudo gourmetizado mesmo. Né? Só que no Brasil não é uma dança, né? Aqui é todos os passos sincronizados, é tudo perfeitinho, entende? A ginástica laboral no Brasil é meio tipo, faz aí, mano. Faz o que deu na telha. É isso aí. É tipo um alongamento aqui. Aqui é bonito, o bagulho é cheio de gingado. Legal. Eu já vi uns vovozinhos fazendo na praça isso aí. Não é muito de vovozinho, não, pode escrever. Essa do vovozinho, acho que é Taishin Chuan, não é? Tem também. Mas é que assim, pra gente que é brasileiro, quando chega aqui no Japão, realmente é uma coisa muito estranha, porque você fala, puta, eu não vou pagar esse mico na frente de todo mundo, né? Porque eles tocam uma musiquinha específica e você tem que fazer aqueles movimentos que todo mundo tá fazendo, mas é uma coisa que no começo é bem, assim, bem William, nós somos adolescentes nos anos 90, cara, eu dancei ao Chan na frente de todo mundo. Cara, pô, bicho, acho que aí né? Rapaziada, mas eu vou falar pra vocês uma coisa muito bizarra. A gente tá no Brasil, você assiste o Dragon Ball e os caras fazem, lá eles falam Genkidama, né? Então, e daí beleza, cheguei aqui, daí esse primeiro dia saí do meu apartamento e passei na frente de uma farmácia e li, né? Genki, né? Passou uns dias e eu fiquei pensando, que nome estranho. Daí um dia o cara falou assim, não, você vai lá na Genki. Daí eu falei, Genki. Daí eu falei, o que significa, né? Significa tipo bem, né? Daí eu fiquei dias, você tem noção que é dias refletindo sobre aquilo, até um dia que eu falei, meu Deus, o Goku faz a Genkidama. E eu,
Oh, Deus do céu. Um colapso nervoso. Eu falei, não, é uma Genkidama, bosta. Fiquei dias me remoendo porque era uma Genkidama, cara. É muito foda. E esse significado mesmo. Japão é muito mal, cara. Só doideira. E, cara... Nada é foda. Sim. Inclusive, esse lance de Taisou, o pessoal faz em escola, né? Desde a infância. Essa semana ainda postei um vídeo da minha filha, ela tem 3 anos. Esse dia ela levantou, porque ela não tá indo pra creche, botou o Taisou no YouTube sozinha e começou a fazer. Eu falei, você é retardada, meu? Tipo, sozinha, assim, no meio das salas, fazendo Taisou. Eu falei, sai dessa, cara. Você vai se tratar. Aí é a hora de você abrasileirar. Coloca o El Chan e aí ela vai pro lado brasileiro. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Oi, como é que é a comunidade de comediantes mesmo, entre vocês, assim? É unido, é um puxando o outro, um ajudando o outro, ou é mais de rivalidade, assim? É mais... Como é que é o ambiente, assim, entre vocês? Assim, eu não sei como é aí, né, a galera de Portugal, assim. Aqui no Japão é poucas pessoas, então é tranquilo, assim. E no Brasil, assim, que eu convivi mais tempo, era muito de boa, muito gostoso de conviver com essas pessoas, porque todo mundo é muito pra cima, assim, né, cara? Você acaba dando muita risada com os caras. É claro que você não fica fazendo piada todo o tempo, mas são conversas que são muito interessantes. E, cara, sempre os caras se ajudaram muito, tanto que esse movimento novo, um foi puxando o outro, entende? Um cresceu, puxou o outro, e foi, todo mundo foi se erguendo. Então, eu acredito, assim, que a comédia no Brasil, claro que sempre tem um ou outro, assim, que é tenso de lidar, né, cara? Mas a grande maioria é gente boa demais. Aqui em Portugal é mais ou menos assim também, cara. Tipo assim, a gente se ajuda muito. Todo mundo, vamos fazer uma apresentação lá, queria tua ajuda, vamos lá, vamos começar. Ainda mais pra abrir show, pra começar lugar novo. Pô, já aconteceu, deu ser MC, sabe? De um amigo meu que é produtor, falou assim, cara, preciso abrir uma noite, tu tem você é grandão, você é simpático, entendeu? Gigante amoroso, parece um urso de pelúcia, então vai lá que você vai conseguir chamar a atenção das pessoas e prender elas como MC. E porque o trabalho do MC é esse, né? É só você, tipo, fazer as pessoas se sentirem em casa. Você não precisa nem ser engraçado. Se você conseguir ser engraçado, muito bom. Então, tipo, é um ajudando o outro pra gente fazer esse cenário crescer, que é o que eu te falei, da segunda onda que a gente tá tendo agora, né? Todo mundo se ajuda, como o Diego falou, tem sempre um ou outro que é mais competitivo, tem sempre um ou outro que é mais chatinho, mas em grande maioria, a galera, especialmente a galera que tá começando, que a galera que tá, tipo, tá um ano, ou tá recém-introduzida no mundo, todo mundo se ajuda. A gente quer ver a galera entrando, né? A gente quer ver a galera atuando. Quanto mais gente estiver atuando, mais lugar vai ter pra gente atuar. Então, tipo, é como o Diego falou, lá tem pouca gente, né? Então você fica meio que, tipo, e aí, ok, não tem lugar pra eu me apresentar porque não tem espaço, não tem necessidade de espaço porque não tem gente pra se apresentar. Aqui você tem, lógico, você tem aqueles, dentro do grupo de pessoas que tá ali, você tem sempre os que estão em tudo que é canto, porque estão fazendo apresentação pra caralho, e você tem aqueles que aparecem só de vez em quando, tem um ou outro que tá ali, que de vez em quando vem, entra, tem a galera que vem, começa, faz 2, 3 apresentações e nunca mais aparece, mas a galera que se une cresce muito mais, então essa união é muito importante, e a gente tem muito isso aqui, comediante português, comediante brasileiro, tudo junto e misturado, tem gente que vem de outros lugares. Eu tenho um amigo que ele é da Moldávia, ele é moldavo. Ele fala português porque ele mora aqui há muito tempo, mas, tipo, é que nem o pessoal da Moldávia vem, a galera tem meio que esse preconceito, né? Tipo, o pessoal da Moldávia só vem trabalhar na obra. E aí, ele tem uma piada que é muito boa, que ele fala... Cara, eu tô contando a piada de todo mundo, né? Que ele fala que, eu sou moldavo, mas não... Eu não trabalho nas obras, eu sou até informático numa empresa de construção civil. Ou seja, né, tipo,
Não trabalha nas obras, mas trabalha nas obras. Pras obras. É muito bom. É muito maneiro. Então, por exemplo, o Max, a gente já tentou fazer coisa junto, podcast, programa, quer fazer coisa. Então, tipo, a galera se junta muito. Eu fiz grandes amigos aqui na comédia. Então, tipo, pra mim, a minha vida aqui em Portugal, realmente, eu falo, foi um divisor de águas na minha vida. O dia que eu botei o pé assim no chão e falei, vou fazer esta porra porque eu quero. E sabe quando a vida meio que parece que vai se encaixando quando você encontra um negócio que você gosta e tipo, aquelas coisas meio loucas de o universo se encaixa quando você está no caminho certo. Te motiva, né? Porra, muito, velho. É tipo, eu fico feliz no palco, eu fico feliz com os amigos, fiz amigos, coisa que é difícil. Porque pra quem saiu do país mais velho, sabe que é foda fazer amigo, né? Então, tipo, isso é uma dificuldade que aqui eu passei 2 anos antes de eu começar a fazer comédia. Eu passava assim, tipo, eu tinha os amigos do trabalho, tinha o pessoal em casa, os amigos às vezes que a gente fazia, mas é tipo, aí eu comecei na comédia, parece que tipo, começou a vida social melhorou, comecei a conhecer gente, fazer amigos. Então, a comédia abriu portas pra mim da vida que eu falo sempre, a comédia me salvou. A comédia salva. Então, eu sou muito grato à comédia, então eu sou muito grato a quem me deu as minhas primeiras oportunidades. E eu sou muito grato aos comediantes que atuaram comigo nesse tempo todo. Tanto os que são daqui, quanto os comediantes brasileiros que vieram pra cá, que eu tive o prazer de conhecer, tipo o Diogo Portugal, o Fábio Lins, o Cláudio Torres Gonzaga. Esse cara é do Rio, né? Ele tá meio sumidão por aqui. Ele criou o Comédia em Pé junto com o Adnê, eu lembro dele. Ele usa óculos, né? Ele é muito bom. Óculos, Ô, Camilo, fiquei curioso, você não comentou como é que você foi parar em Portugal? Porra, velho, como é que eu vim parar aqui? Então, eu fui pai, né, com 20 e poucos anos, 26 anos. E eu morava no Rio de Janeiro, capital da violência brasileira. E as pessoas que escutam esse podcast não vivem no Brasil, vivem talvez, não sei como é que é, se a gente é só para público mais brasileiro e tal, mas quem vive fora, eles não têm noção da realidade que a gente vive, pelo menos nas cidades tipo Rio, que é você sai de casa de manhã sem ter certeza se você vai voltar à noite. Sim. Né? Isso é uma realidade que as pessoas aqui, quando eu falo isso para as pessoas aqui em Portugal, falam, como assim, cara? Você não sabe se você vai voltar à noite? E essa sensação sempre me deu um pânico muito grande depois que eu virei pai. Porque enquanto era só eu e Deus e foda-se o resto do mundo, se eu morresse, eu morri. Minha mãe vai ficar muito triste e quem se eu estivesse namorando também ia ficar muito triste, minha família. Mas, tipo, ninguém dependia de mim, ninguém fazia, né? Não tava ali, que eu não era responsável por ninguém. Porra, quando eu fui pai, irmão, a coisa muda. O Diego é pai também, não sei quem mais é pai aqui, né? E sabe essa sensação de você ter uma vida que é de sua responsabilidade? Eu ficava pensando, mano, se eu morrer, minha filha vai ficar aí. Então, eu comecei a pensar, onde é que eu vou, pra onde que eu vou? Inglaterra, Alemanha, Espanha. Não cheguei a considerar o Japão, porque apesar de eu gostar muito do país, eu não me vejo morando aí. Mas aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu descobri que Portugal, apesar de ser um dos países que você tem os menores salários da Europa, né? Da Europa, da União Europeia, você tem uma qualidade de vida muito absurda aqui. Então, tipo, é muito legal você andar na rua sem medo, velho. Então, tipo, o que me motivou foi, vou sair por causa da minha filha, vou dar uma vida mais digna, entre aspas, né, pra ela. E aí eu comecei a correr atrás. Eu não sou comediante profissional, não faço isso só, né, eu trabalho com outras coisas, eu acredito que muita gente faz isso também. Então eu sou programador, eu trabalho com TI. Então eu comecei a catar emprego aqui na Europa e Portugal era uma das minhas primeiras escolhas. Eu fiz um processo seletivo. No final de fevereiro de 2017, eu recebi a proposta e me falaram, pode vir. E aí, no início de abril, eu já tava aqui trabalhando. Então, tipo, eu tive um mês pra vender toda a minha vida no Brasil e me desfazer de uma vida lá pra vir pra cá. Então, todo mundo que tá fora sabe como é que é essa sensação de, caralho, eu tenho que ir embora. Não vou levar nada do que tá aqui. E eu acho que é o que eu falo pra algumas pessoas. Morar fora, mesmo que você não vá morar definitivamente como é o que eu pretendo, não pretendo voltar ao Brasil pra viver. Não pretendo, eu não vou dizer nunca porque a gente nunca sabe. Mas, cara, passar um tempo fora, viver a vida fora, é muito válido como experiência de vida, cara. Definitivamente. Você volta, você tem uma visão de vida completamente diferente. Às vezes é ruim porque você cria você vê uma coisa, uma realidade completamente diferente da que a gente está acostumado.
E aí, quando você volta pra nossa realidade, às vezes você tem aquele choque de realidade que você não consegue aceitar que isso é assim, né? Uhum. E eu tenho amigos que estavam aqui e, tipo, não tinham uma vida lá muito, meu Deus do céu, que vida maravilhosa que eu tenho aqui em Portugal. Mas tiveram que voltar ao Brasil e até hoje a gente conversa e fala, cara, tô juntando dinheiro pra voltar pra aí, que aqui não dá. Sim. Então, tipo, o que me levou pra cá é isso, minha vida, minha filha. Meu principal objetivo sempre foi dar uma vida melhor, dar uma vida em que eu saiba que eu vou sair de manhã, vou trabalhar, vou voltar pra casa, vou ver minha filha vai pra escola, vai voltar pra casa, não vai tomar uma bala perdida, não vai ser assaltada por 2 caras numa moto. Lógico, tem assalto, não sei se tem bala perdida, não conheço não vi nenhuma notícia disso aqui, mas Portugal é um país muito tranquilo, é um dos países mais pacíficos do mundo. Por isso que eu escolhi aqui. Saquei. Fora também a barreira idiomática, que é muito menor, a barreira cultural, que também é muito menor, porque muito da nossa cultura a gente ganha daqui, né? E aí foi que, tipo, eu cheguei aqui, eu nunca tinha vindo a Portugal. E a sensação, acho que antes da gente começar a gravar, acho que vocês estavam conversando até sobre morar em vila, morar em cidade grande, né? Uhum. E é muito engraçado, porque Lisboa é uma cidade grande com cara de cidade interior, né? Especialmente pra quem vivia nas grandes capitais. Eu vivia no Rio de Janeiro, isso aqui pra mim é uma cidade do interior. Tipo, Saquei. é muito maneiro. E eu fico imaginando amigos meus que foram viver em vilas. Que se aqui parece cidade do interior, uma vila parece, tipo, sei lá. É bizarro. Ô Diego, eu queria perguntar pra você também, nessa questão, que nem você morava lá no Paraná, mas era Curitiba mesmo ou era uma cidade mais interior? Eu morei a maior parte da minha vida em Curitiba, até os 17 anos. Daí depois eu me mudei pra uma cidade um pouco menor, que fica muito perto de Curitiba. Daí ali eu fiz faculdade, fiquei morando ali fiquei 8 anos morando ali. Daí dali eu fui morar em Maringá, que é uma cidade grande também. Hoje no Brasil 5 anos seguidos eleita a melhor cidade para morar no Brasil. Até, tipo, essa realidade que o Camilo tava falando, eu tava até pensando assim, que eu desconheço, entende? Eu não consigo nem imaginar uma realidade dessa, de tipo, você sair pra trabalhar e não voltar, entende? Uhum. Porque Curitiba, claro que tem violência, mas é muito tranquilo. Maringá, então, pra você ter uma ideia, eu saía pra caminhar no parque às 2 da manhã, pra você ter uma ideia. E sem ter preocupação. Da mesma forma que eu saio aqui no Japão sem ter preocupação, eu saí em Maringá sem preocupação, entende? Saquei. Tem violência? Tem assalto, tem assassinato, tem essas coisas, entende? Mas é num nível muito mais tranquilo do que o Rio de Janeiro, entende? Uhum. Eu fui pro Rio de Janeiro 2 vezes a passeio, as 2 vezes eu fiquei 10 dias. Confesso que, assim, não passei por nada complicado lá. Uhum. Fui fazer show no Rio também, show no Teatro Miguel Falabella, inclusive com o Cláudio, o pessoal lá do Comédia em Pé. E foi muito tranquilo, tudo foi bem tranquilo, assim. Tanto que uma das coisas aqui que me choca, às vezes, quando eu converso com alguns brasileiros, é mais com pessoas que moram, tipo, em regiões como essa, Rio de Janeiro ou São Paulo, que as pessoas falam, não, o Brasil não dá, não dá, é violento demais. Eu falo, onde você morava? Eu morava em São Paulo. Eu falava, claro, né, meu irmão? Eu falava, mora um mês lá em Maringá, você não vai querer voltar pro Japão nunca mais, entende? Porque é uma tranquilidade, uma qualidade de vida imensa e você tá com o teu povo. Saquei. Então, eu não conheço, realmente não conheço essa realidade. Mas, sei lá, cara, eu acho que assim, pra quem quer fazer comédia, é lá, entende? Uhum. Nós, brasileiros, ou é lá ou tá nos Estados Unidos, entende? Ou você tem que ir pros Estados Unidos, desenvolver teu inglês muito, ficar fera e tá lá, porque é lá que as coisas realmente acontecem. A diferença de língua, tipo, atrapalha bastante, né, cara, também. Muito, muito, porque aqui no Japão hoje tem, se eu não me engano, tem uma brasileira que faz comédia em japonês, mas ela tá aqui, acho que, sei lá, uns 30 anos, e daí ela já pegou todos os jeitos, entende? Ela faz comédia pra eles. E aqui, a forma do stand-up aqui é muito diferente da do Brasil. Tem 2 formas de stand-up, tem uma que eles fazem ajoelhado e tem o que são plateias pequenininhas, não sei se vocês já viram isso. Sim, eu vi não. Eu fui em uma por acaso uma vez. Dessas? Sim, que na verdade era uma casa de show, de bandas mesmo, né? E eu não sabia que aqui no Japão tinha começado a colocar entre os shows das bandas comediantes fazendo stand-up, né? Foi meio surpresa pra mim, porque isso é meio recente. Eu não tava esperando por isso, não. E aqui tem os comediantes de teatro, que eles fazem stand-up no teatro, que é sempre em duplas, e eles contam histórias. E tem alguns muito famosos. Você entra no YouTube e vai ver em alta, os caras estão sempre nos vídeos em alta ali. YouTube. Pô, tinha programa de TV também, né? Tem muito na TV, né? Até, inclusive, uma das coisas que eu reparei logo que eu cheguei aqui é que no sábado à noite
a grande maioria dos programas são, né, direcionados assim mais pra comédia, mas pra uma comédia muito mais ácida e muito mais pesada, né? Sim, sim. E é onde estão os grandes nomes da comédia japonesa, eles estão ali, né? Tipo, não sei se esse é um horário nobre, mas eu tive a impressão que é um horário mais voltado pro público masculino, né? E pra um público de uma classe mais, digamos, A no Japão. Saquei. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive, né? Daí eu fui pesquisar sobre a comédia no Japão, como que faz pra você se tornar um comediante, até inclusive caí num documentário que tem na Netflix fantástico, que conta a história de um comediante bem famoso aqui do Japão, do Jimmy, e mostra toda a trajetória dele, né? E é muito legal. Só que é muito diferente da nossa realidade do Brasil, que você faz 2 meses de open mic e se quiser, você lança teu show num barzinho ali, né? Só. Aqui não, aqui tem toda uma hierarquia que é muito respeitada, assim como é respeitada nos Estados Unidos. Saquei. Nos Estados Unidos, às vezes, o cara demora 10, 15 anos pra se tornar realmente um profissional e tá no line-up ali de um bar grande. E o estilo de comédia também, né? Às vezes eu vejo, eu não entendo muito, né? Porque eu também não falo muito bem Nihongo, mas o estilo de comédia dos japoneses é um pouco diferente do nosso estilo, né? O nosso estilo brasileiro, né? Que tem algumas piadas, algumas coisas que eles fazem que você fala, puta, como que a pessoa tá rindo disso? Mas você não tá entendendo o contexto, as coisas, do que tá sendo montado pra piada. E tem referência pra gente, né? As referências também. E também aquela questão, e tem muita coisa que realmente é nonsense mesmo. O estilo de piadas que eles fazem, que se fala, nossa, isso no Brasil nunca vingaria porque é muito pesado. Não as piadas em si, mas a estrutura que eles montam da piada, né? E eles têm algumas piadas que hoje no Brasil, se fossem feitas, seria uma choradeira infinita, entende? Porque o politicamente correto ia destruir eles. Tem 2 programas aqui que me chamaram muita atenção. Tem um deles que é o programa que o Pânico copiava todas, praticamente, as matérias. Não sei se já viram um que eles fazem os desafios. Sim. E, tipo, o desafio de comer muito, ou o desafio de pular de paraquedas só de sunga. Eles fazem umas coisas bizarras. Sim, e o Pânico sim. no Brasil copiou na cara dura. Inclusive tem entrevistas do diretor do Pânico falando, né, que viu o programa na TV japonesa e falou, é só eu copiar isso e botar na TV brasileira e vai bombar. E foi o que ele fez e bombou realmente. E aqui eles continuam fazendo. Tem um outro programa que eu vi, eu queria muito lembrar o nome do comediante agora. É um cara que ele faz propaganda de patinco, de cigarro, ele faz propaganda de tudo aqui no Japão. Ele tem vários programas de tudo que você vai ver esse cara tá. E inclusive ele tá apresentando esse documentário que eu falei da Netflix. E esse cara, um dia eu vi ele fazendo um set de piadas. É o Matsumoto, não é? Provavelmente é. Eu vou até procurar aqui pra ver se eu... É um que ele tá loiro agora. Ele faz o... Qual que é o nome, Reine, daquele programa lá que a gente... Gaki no Tsukai. Isso. Eu adoro o Matsumoto, cara. Ele é muito engraçado. É muito besta, né? Aliás, ele é um cara que eu dou risada com a risada dele, na real. Não é esse cara. É um outro cara. Ah, carambola. Eu não vou lembrar agora do nome dele, mas se eu achar depois eu te passo. E eu vi um set de piada desse cara, que assim, num desses programas que eu tive a impressão que era um programa extremamente elitista e focado pro público masculino, assim. Tanto que tinha muita propaganda de cerveja, de cigarro no intervalo, e eu comecei a analisar até esse cenário da propaganda japonesa, que é uma coisa que chama muito a minha atenção. E nesse set de piada, eles estavam fazendo só piadas com pobre. Saquei. Nossa, e eram piadas muito pesadas. Sério, piadas que se fossem feitas, provavelmente no Brasil, ninguém ia dar risada. Principalmente se você jogasse na TV aberta, que pega um público mais, sei lá, B, C... Entende? As pessoas iam ver aquilo e iam falar, sério que você tá falando isso, cara? Você é louco? Entende? E aqui não. Aqui o cara tava fazendo aquilo e, eu imagino que os japoneses estavam cagando de rir, entende? É que aqui as diferenças sociais não são muito grandes, né, cara? Então eu acho que o pessoal acaba perdendo um pouco da sensibilidade pra esse lado aí. Essa presença do comediante na TV japonesa eu acho muito legal, porque eles estão meio que em tudo, né? Não é só o programa de comédia. Às vezes os caras estão falando, sei lá, de qualquer coisa, e tem um comediante junto lá pra comentar as coisas, e acho que dá um ar mais leve, talvez. Isso aí tem bastante programa de culinária, até, que eles participam, fazem essas partes, né? Eu ia aproveitar, então, pra gente poder encerrar o programa de hoje, eu ia pedir para que vocês contassem pra gente aqui aquelas histórias de bastidores, né? Uma história engraçada que aconteceu com vocês, fora dessa parte do contar a piada, mas uma história engraçada que aconteceu com vocês nessa parte de comédia. Nossa, eu tenho várias. O meu show tava chegando perto da 100ª edição lá em Maringá. E nós fizemos 2 edições especiais. Uma das edições foi com o Afonso Padilha e com a Bruna Luiz, e a outra edição foi com o Thiago Ventura. Nessa época os caras não eram nem perto do que eles são hoje, de famosos. Os caras eram, né, completamente desconhecidos. E no show que o Thiago Ventura foi, quando terminou o show, tinha uma mesa que tinha
sei lá, umas 15 mulheres. E elas falaram, a gente pode tirar foto? Pô, claro, né? Só que elas não queriam tirar foto no meio do povo, elas queriam num canto do bar, elas queriam ir lá, naquele canto, tirar foto. E a gente foi. E daí tinha uma das mulheres que ela era uma promotora na cidade. E ela veio e ela falou, eu quero ficar no meio dos dois. E daí ficou essa promotora, de um lado o Thiago, do outro lado eu. E ficou um monte de mulher ali em volta, na frente, pra tirar foto. E quando ela foi tirar foto, essa mulher simplesmente a pegou com tudo. No nosso pequeno balangandã. Putz. E na hora que ela apertou, eu só olhei pro Thiago e ele olhou pra mim. A gente fez uma cara assim de tipo, sério que isso tá acontecendo? E daí ela só falou assim pros dois, quietinhos. E a gente ficou, tipo, olhando pra foto, constrangido ao extremo. E ela ficou segurando até tirar a foto. E dela soltou e saiu dando risada, assim. E eu e o Thiago ficamos se olhando e tipo, meu, isso aconteceu mesmo, cara. Que bizarro. Caralho, mano. Ah, cara, só histórias doidas. Brasil é muito louco. E você, Camilo? Uma história que eu me lembro, que foi engraçado, que uma vez a gente teve uma situação de palco. Não foi de palco, mas foi uma situação que aconteceu, né? Bem bastidores. Porque eu tava fazendo a apresentação e esse bar é um bar que hoje em dia eu não gosto de me apresentar lá, não. O pessoal é mais... Eu não sei se o pessoal tá mais interessado em fazer outras coisas do que realmente tá ali na comédia, apesar de ter um palco gigante. O que aconteceu é o seguinte, eu comecei a dar o meu show que eu costumo dar, né? Eu faço a apresentação. E o texto já tava até batidinho, já tava funcionando numa boa em vários lugares. Mano, eu subi no palco, parecia que eu tava fazendo uma palestra de TED Talk, sabe qual é? Eu só ficava olhando pra minha cara. E tipo, ninguém via. E eu, cara, agradeço aí a galera que veio assistir minha palestra aqui de TED Talk. Aí a galera sentiu, quebrou um pouco o gelo e aí começou a entrar as piadas. Nossa senhora, cara. Foi uma sensação, eu saí do palco com aquela sensação de, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Uma vez aconteceu um negócio comigo muito tenso. Eu tava no palco e eu fiz uma piada. Eu era professor de história, então eu comecei a perguntar se tinham pessoas, né, que se tinha algum professor. O pessoal foi levantando a mão até que tinha um cara que era professor de história. Eu olhei pra ele e falei, você tem cara de ser professor de história mesmo, né? E maconheiro. E o povo deu muita risada. Daí eu falei bem assim, na verdade você tem uma cara bem de ser traficante. Você não tem cara de usuário, você tem cara de traficante. E nisso o teatro explodiu. A galera deu risada e aplaudiu. E eu vi que o cara não deu risada. Ele ficou quieto. E acabou o show. Acabou o show, e aquele povo tira foto, não sei o que, não sei o que. De repente sobe uma mulher que tava sentada ao lado desse cara. E ele já tinha ido embora. E ela falou, então, gostei muito do show. E foi preso. Mas tem aquele rapaz, não sei o que, né? Ela falou, faz poucos meses que ele saiu da cadeia. Putz. Estava preso mesmo por tráfico. E daí, tipo, que merda, como que eu fiz isso, cara? Sério, eu queria sumir, cara. Mas daí já era, né? Paciência, não tinha mais o que fazer. Uhum. Só sobrou a vergonha. Um cara que é mestre de fazer isso aí é o André Santi, né? Sim, Ele... Caralho, Santi, velho. Ele pega o policial, cara, pra fazer zoeira. Ele tava falando uma vez num dos vídeos dele lá que ele foi fazer brincadeira com 3 pessoas, com todo aquele lá no bar lotado. As 3 pessoas que ele pegou, um era policial civil, o outro era policial militar e o terceiro era um juiz. Isso na mesma noite, na mesma apresentação. E quando eu fiz o último show que eu fiz na cadeia, o diretor da penitenciária, ele teve a ideia de reunir o máximo de presos possíveis para fazer um teste se a segurança funcionava. Olha que bom dia para fazer isso, né? Daí ele colocou 120 presos numa sala, 60 de um lado e 60 do outro, e no meio tinha uma parede. E eu ficava de um jeito no palco que eu aparecia metade para uma parte deles, metade para outra. E numa altura do show eu pensei, vou me arriscar. Peguei e falei assim, pessoal, tem corintiano aqui hoje? Daí ficou um silêncio tremendo, assim, de repente alguns levantaram a mão. Quando eles levantaram a mão, eu falei assim, tá no lugar certo. Cara, os caras deram muita risada e aplaudiram, assim. Naquele momento eu falei, pronto, agora é rebelião, agora vai morrer todo mundo. Só coisas dois na comédia. Press Starcast. Bom, galera, vocês viram que o papo aí foi bem interessante, bastante coisas assim que a gente não sabia dessa área, né, dessa vida dos comediantes fora do Brasil. E eu gostaria então pra gente poder fazer o encerramento, pedir para que você, Andrei, deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Eu gostaria de agradecer aí todo mundo que ouviu até aqui, agradecer aí o Diego e o Camilo, foi um papo bacana.
É um prazer, né? E espero que em breve vocês estejam tão estourados e lembrem da gente novamente, né? E voltem aqui. O trabalho de vocês é muito bacana. Eu tive acesso aí. Andei assistindo alguns stand-ups, né? De famosos ultimamente, mas um que me chamou atenção e que eu vi até que é meio controverso é do Chris Rock no Netflix. Fiquei surpreso, algumas pessoas parece que não gostaram, acharam o tom, essa coisa do brasileiro com o politicamente correto. Mas eu indico, achei que foi bom, achei que ele falou algumas verdades ali sobre o stand-up e indicações, os últimos que eu vi aí. Esse do Chris Rock, eu acho que chama Tamborini, eu gostei. Abraço, valeu, até a próxima. Diego, muito obrigado aí pela presença aqui no nosso programa. Agradeço aí a sua história, o seu tempo que você disponibilizou pra gente aí. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Primeira consideração final, eu quero falar sobre esse show do Chris Rock, que ele é muito, muito bom mesmo, assistam, é um toco na cara, mas vejam os outros, os anteriores. Tem no YouTube muita coisa, vejam porque é fantástico, e daí esse último vai fazer todo sentido. Tem um cara que dirige esse especial de comédia, um outro comediante chamado Bo Burnham. Vejam na Netflix e no YouTube. Tem um especial inteiro dele. É um cara que mistura música com stand-up e é fantástico. É uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. E se você quer realmente ver um cara controverso, veja Anthony Jeselnik. Humor negro da melhor qualidade. Meu Deus, tem hora que dá até um desespero quando você tá vendo ele. Então é isso, eu vou ficando aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um prazer aí participar com vocês. E espero que a gente possa conversar muitas outras vezes. Inclusive, já convido vocês para participar. Eu faço minha live no Instagram, que é a livezinha sem sentido. São bate-papos sem o menor sentido. Então, se vocês puderem algum dia participar, vai ser muito legal. E quem não me segue no Instagram, me siga lá, é @DiegoCastroShow. É muito de Diego e pouquíssimo de show. Então, um grande abraço e cuidem de juízo, por favor, não morram. Não, hoje seria um péssimo dia, eu nem tenho roupa pra ir. Camilo, muito obrigado aí também pelo seu tempo, muito obrigado pela presença, aceitar o nosso convite. Eu vou pedir também que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Eu vou falar umas considerações finais também rapidinho. Cara, esse show do Chris Rock eu ainda não vi, já tô com curiosidade pra assistir, já vou ver se eu vejo hoje. O Anthony Jeselnik, cara, é sensacional, ele é um cara que eu fui ver alguns shows dele, olhei, foi de graça, tava na Netflix, assim, olhei e falei, vou ver esse cara aqui. Nossa, virei fã demais, ele tem umas piadas, é um humor negro muito, muito bem pensado, é um negócio muito, não é o que acontece muito da galera que, faz humor negro ofensivo, é um humor negro muito inteligente. Nossa, então, recomendo sim, recomendo demais o Anthony Jeselnik. E queria deixar umas palavrinhas antes de ir. Queria deixar um recado pra galera que tá aqui em Portugal e quer entrar nesse mundo aí da comédia e tal, fazer stand-up. A gente tem um grupo de comediantes brasileiros que se ajuda muito. A gente tem um produtor brasileiro que tem produzido muitas noites aqui em Portugal, que é o Renan Vital. O Instagram dele é o Renan Vital, e provavelmente vocês podem me achar também no Instagram, que é o @CamiloPena, com 2 L's e 2 N's, porque brasileiro adora enfeitar nome. E, cara, agradeço muito por terem me convidado para participar daqui. Tô muito feliz, adorei conversar com vocês, espero ter mais oportunidades no futuro e queria agradecer a todos que ouviram até aqui. Eu sei que eu sou muito prolixo, eu falo demais, mas a edição vai me ajudar. E agradeço, galera. Obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima. Eu vou pedir para que você, ô Reni, deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Opa! Galera, valeu por ter ouvido até aqui. Camilo e Diego, cara, agradeço muito a participação de vocês. Foi demais mesmo. Diego, valeu pelo convite, cara. A gente participa assim, só chamar, cara. E, pessoal querendo começar mesmo, aproveita aí que o Camilo tá disponível aí pra ajudar toda a galera aí. Tem muita gente, muito brasileiro indo pra Portugal, inclusive, né? E é isso, cara. Valeu mesmo por ouvirem e falou! Eu também vou deixando as minhas considerações finais para que as pessoas também deixem um pouco essa parte do mimimi de lado, né? Que levar um pouco a vida aí com graça, com um pouco de alívio cômico, porque porrada já chega que a gente toma da vida, né? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Que pena! O programa já está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Starcast novinha para você.
Siga nossas redes sociais. Press Starcast.